Então, aqui nos critérios de pontuação, tá? É aqui que vocês vão ter que ficar com um olho no formulário, preenchendo, escrevendo o projeto de vocês e com outro olho nos critérios de avaliação, porque para vocês ganharem pontos, né? Então, isso aqui, como eu disse, leiam com calma em casa e pode nos chamar para conferir critério por critério, item por item, tá? Passando rapidamente, o primeiro aqui é a coerência do projeto, da ideia de vocês. O parecerista tem que ver que isso é coerente, isso é possível de realizar. A relevância da proposta para o cenário do município de Lajeado. Então não adianta fazer um projeto que é totalmente relevante para mim, sabe, que vai ajudar exclusivamente o meu grupo. Ele tem que ser relevante para o município, lembrando que é uma verba pública, né? Tem que ser para todo o município. Aspectos de integração comunitária na ação da proposta pelo projeto, lembrando, né, que a Paulo Gustavo ela quer buscar incluir, então tem que ter essa conversa com a comunidade, então essa relevância. A coerência da planilha orçamentária e do cronograma de execução, as metas, resultados, desdobramentos do projeto. Então ali, a planilha orçamentária, os valores têm que ser razoáveis, o tempo tem que ser razoável, tá? A metodologia, vocês estão dizendo como vocês vão fazer, tem que ter a relevância para o parecerista olhar e dizer, olha, isso é possível de ser construído. Coerência do plano de divulgação ao cronograma, objetivos, metas do projeto proposto. Isso para vocês verem que a divulgação é importante, tanto é que é critério de pontuação. Compatibilidade de ficha técnica com as atividades desenvolvidas, que foi o que eu falei antes, né? Eu sou do artesanato, não sou do audiovisual, mas a minha ficha técnica, então, é um critério de pontuação. Trajetória do proponente, muito importante. E a contrapartida, o que de a mais vocês vão fazer, tá? Então, vamos voltando lá na lei, que prioriza os grupos historicamente vulnerabilizados. Então, que isso possa ser uma das metas para contrapartida. Mas não necessariamente que seja essa, pode ser outras, mas buscar, tá, que seja algo que seja de pleno interesse do município, que vai fortalecer a cena cultural de Lajeado. E aqui temos as pontuações extra, tá? Que isso também está descrito lá na lei. Puxa meu barrigo para mim, tá? Isso também está descrito lá na lei, que existem as pontuações extras, tá? Lá na lei tem, às vezes, bom, depende do edital, às vezes tem mais pontos, menos pontos. Aqui na Lajeado, eu achei que eles estão sendo bem generosos, estão sendo bem, uma visão bem aberta nesse sentido, colocando 4 pontos, tá? Pessoas jurídicas compostas majoritariamente por pessoas negras ou indígenas, às vezes não está concorrendo na cota, mas vai ganhar uma pontuação extra. Então lembre, mesmo que a equipe técnica de vocês, a maioria é negra, mas vocês não estão concorrendo às cotas porque não alcançou mais de 50%, ainda assim é importante vocês descreverem para poder ganhar esses 4 pontinhos extra. Pessoas jurídicas compostas majoritariamente por mulheres, tá? Quando fala a equipe majoritariamente composta por mulheres, quando se trata de MEI, é uma mulher, já leva os pontos extra, tá? Então isso é importante também destacar. Pessoas jurídicas sediadas em regiões de menor IDH e integrantes do RS Seguro de Lajeado ou medidas de descentralização. Se vocês, eu tenho um amigo que ele mora no Cantão. O Cantão fica no centro, certo? Então, se ele colocar eu moro no centro, talvez ele não vai ser visto como uma região de baixa IDH. Mas se ele colocar eu moro no centro, entre parênteses, Cantão, o parecerista, como tem o pessoal daqui da comissão, já vai saber que mesmo sendo no centro, é uma região de baixa IDH. Tá? Então, em vários municípios acontece isso. Às vezes tem um bairro que é um bairro de classe média, mas tem um bolsão ali dentro daquele bairro que é diferente. Então é importante a gente relatar, descrever isso. Pessoas jurídicas com notória atuação em temáticas relacionadas a pessoas negras, indígenas, que é, como eu falei, o exemplo lá de Venâncio. A gente tem um clube lá que ele é notadamente voltado a pessoas negras, que é o Nego, né? Vocês devem conhecer. Então, descrevam isso.
E não só negros, né? Ali fala, além de negros, indígenas, pessoas com deficiência, mulheres, LGBTQIAP+, idosos, crianças e demais grupos de vulnerabilidade social que são historicamente, né, vulnerabilizados. E critérios diferenciados de pontuação, esse M, que é o 4, ele não traz nada específico aqui, mas isso vai ser uma grande avaliação de todo o contexto, tá? Que a comissão vai observar e vai colocar ali. Talvez até vocês esqueçam de descrever alguma coisa, mas a comissão conhece e sabe, então ela vai poder fazer essa avaliação junto com os pareceristas. Mas então, pessoal, todos esses itens, vocês novamente estão preenchendo o projeto e estão olhando para os critérios de pontuação para lembrar, aqui onde é que eu descrevi, eu não vou levar nenhum ponto nesse item. Então eu vou colocar alguma coisa a mais para que eu possa pontuar nesse item. E daí aqui traz então só as questões de desempate, critérios de desempate, né, que são questões técnicas. Sim? Só lembrando se a comissão ela fez a avaliação, eu acompanhei de perto e eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando algum dos participantes conhece o proponente, ele na hora é inviabilizado de fazer a avaliação. Então, assim, em alguns momentos nós vamos divulgar de maneira diferente agora e existirá lá aquele, tipo, 5 pessoas na comissão, uma pessoa não vai ter a sua nota. Você sabe que aquela nota foi de uma pessoa que não avaliou você porque ela te conhece. Isso quando tem uma questão pessoal, né? Isso. Não é só por conhecer, sabe? Eu conheço o trabalho da pessoa, não tem problema. Mas se tem uma relação pessoal, já trabalha junto, ou é parente, ou coisa desse tipo, então não vai ser utilizado. Então, pessoal, e os demais anexos, tá? Que é o termo de execução que a gente falou, que vai ser o contrato, o relatório de execução que a gente vai ver na próxima oficina, que é a prestação de contas, tá? Que ficou bem legal, inclusive, esse relatório que ficou bem completo. Direito de imagem, declaração étnico-racial, essa vocês já precisam mandar na inscrição, a gente já falou sobre isso, né? Está lá no anexo, então é só preencher. Declaração de residência. Termo de voluntariado é só para aqueles que não podem se inscrever. Vamos dizer que tem uma professora da rede municipal que vocês gostariam de colocar no projeto de vocês. Ela não pode ser remunerada, mas ela pode participar desde que ela assine esse termo de voluntariado. E é isso, meu velho. Vou abrir aqui no 2. Ou tu quer usar? Não, eu tenho um modelo já. Tá. Só ali na questão dos critérios, né, das pontuações que vão de 0 a 10, vocês não podem zerar nenhum deles, tá? Porque isso é motivo de desclassificação. Os pontos bônus vocês podem zerar, né? Mas nos pontos que são os obrigatórios lá vocês não podem zerar. Então lá tem um critério lá de currículo do proponente. Vamos supor que vocês não demonstraram nenhuma atuação na área cultural, vocês vendem, sei lá, alface, vocês podem zerar, o parecer pode dizer não tem atuação na área cultural, portanto ele vai zerar. Zerou, vocês podem tirar 10 em todas as outras que vocês são desclassificados. Então assim, no mínimo um ponto em cada um vocês vão ter que fazer. Espero que façam mais, porque é difícil, né, de ser contemplado com um ponto só na categoria, né? Mas então tem que dar uma atenção para isso, tá? Não pode achar que, isso aqui eu não vou fazer, mas eu compenso no outro. Não fazer, pode ser zerado e zerou. Eu acho que eu não vi se tinha pontuação mínima que desclassificava. Tirando Tirando esse esse 0 50 0, e 50. 50 é o mínimo. Pensando que 80 é o máximo, né? É assim, é o mínimo, mas tem que prestar atenção, né? Não é difícil ficar para menos de 50, né? Mas a gente quer acreditar, e também os pareceristas, quando vão avaliando, vê lá que ficou com 49, né? Mas é um projeto, de repente vai sobrar vaga naquela categoria, sabe? Vai jogar um pontinho a mais. Aí vem o que eu falei que é o nosso objetivo. Mas não queiram estar nesse momento de ter que, né, por causa de um ponto. Queiram sempre atingir o valor máximo. Tá, então é o seguinte, como eu falei já antes para vocês, tá? A gente então agora a parte da ficha de inscrição, né, que é esse anexo 2, que é onde
objetivamente vocês vão descrever o objeto de vocês, né? O que vocês vão estar produzindo. Então, assim, o Djalma já adiantou uma coisa que eu aprendi com a primeira produtora cultural que eu trabalhei, que hoje em dia nem faz mais edital de município, ela trabalha com LIC, no mínimo, assim, né? Trabalha com Lei Rouanet, faz a Tramontina, 1 milhão projeto, então ela trabalha só com esse tipo de financiamento. E ela sempre me ensinou isso, né? Que a gente precisa, nesse sentido, quase que começar, digamos assim, de trás para frente. A gente precisa primeiro ter o critério de a pontuação é o que seria o nosso esqueleto. E a gente tem que produzir a partir disso. Então, assim, uma das formas de escrever, não é o que eu vou colocar aqui, mas pode ser, é vocês copiarem e colarem cada um dos itens lá na descrição do projeto de vocês, onde cabe esse tipo de informação, e aí deixar lá em destaque em cima, e aí vocês vão desenvolvendo sempre olhando para a pontuação. Porque se vocês estão descrevendo algo maravilhoso, mas que não gera um ponto, não tem critério, a paciência não tem como dar um ponto para algo que não está descrito, então vocês vão estar dando corpo ao projeto, é importante, mas nunca esquecendo que eles vão dar ponto baseado naqueles itens A, B, C, D, E, F, G, H. Então, assim, aqui eu criei, deixa eu colocar em tela cheia aqui, acho que dá para fazer isso por aqui. Enquanto o Dan arruma ali, também quero cumprimentar e apresentar para vocês mais um integrante da nossa equipe que a gente acabou não falando, o Emerson Machado, que é professor, é produtor de audiovisual, tem um trabalho muito bonito. E a equipe da gráfica, que a gente chama, né, que é a equipe técnica muitas vezes, né, meu amigo? A equipe técnica muitas vezes fica escondidinha assim, né, a gente acaba não percebendo tanto, mas ela é a alma, né, do nosso projeto, né, que sem eles a gente acaba não conseguindo executar. Então, às vezes a gente tem uma ideia maravilhosa, mas cada um que compõe o nosso projeto é importantíssimo, e é importantíssimo remunerar essa galera toda também. Eu não estou conseguindo botar em tela. Isso não vai. O olho não vai. Em cima não meu, né? Mas eu acho que assim dá pra ver bem. Deveria ser esse aqui, mas é que daí ele está abrindo essas duas, eu não gostei desse formato aqui, tão grande. A apresentação do Word não tem, acho que tela cheia. Como vai? Ele está em 100%? Tá. Bota 120, 150. Vê se... Mas ele só vai aumentar o... sim. Ficou em duas páginas. Assim vai em página 1, 2, Tá, vamos na medida do possível, talvez, deixa eu ver uma coisa. Dá pra chegar muito legal. Então vocês podem perceber que no 1, tá? É os dados do proponente pessoa física, né? Vocês conseguem enxergar assim? Sim. Tá. Então aqui basicamente é as informações pessoais, né? Só não pode deixar de colocar nenhuma, né, pessoal? É muito importante que preencham todo. Claro, né, que, por exemplo, tem aqui telefone celular e telefone convencional. Não tem convencional, não tem problema, mas um celular pelo menos tem que colocar, tá? E-mail também tem que ter, até porque, né, vai ser as informações, vai ser por ali. Tá, então assim, depois também eu posso disponibilizar para vocês esse arquivo, até para quem talvez está assistindo a gravação e não vai conseguir visualizar bem, né? A gente pode encontrar uma forma de divulgar e posso até transformar em PDF, porque aqui é até o Word, porque se eu tivesse que mexer, conforme a gente vai conversando, eu poderia alterar o deixar em Word, mas depois eu posso passar em PDF e a gente coloca para o grupo, tá? Aí assim, eu queria um cenário hipotético, onde o Paulo Gustavo é o nosso proponente, né? Então ele vai representar a empresa. Eu vou pular um pouco aqui, porque são números genéricos, assim vocês vão preencher com os de vocês. Aqui, né, vocês vão informar o gênero de vocês. Aqui é onde vocês vão se declarar, né, fazer a declaração, né, se vocês forem pessoa preta, parda, ou no caso de indígena, vale aqui nessa parte também. Mesma coisa se tem alguma, se é PCD, vai colocar aqui, né, uma pessoa com deficiência.
Então aqui é tudo campos que vocês vão, a questão da escolaridade, tudo isso, né, eu acho que a gente pode passar porque não é relevante. Aí aqui eu criei uma ideia hipotética, a gente entra no campo aqui, a partir daqui a gente começa com um projeto propriamente dito. Tá? Eu criei um projeto, eu usei como modelo aquele projeto que eu falei para vocês antes, né, que dentro de todos os critérios, que eram muito parecidos com esse, porque esse com certeza seguiu um modelo também, que é os modelos da própria do MIN, que disponibiliza modelos, né, inclusive para pontuação bônus. Então, basicamente, estavam dentro desses critérios. E aí eu fui avaliado com a nota máxima em todos os critérios. Então, eu vou usar esse como exemplo, porque ele é a nota máxima num edital de LPG, que respeita o edital, mas a lei maior, que é a LPG, todos os decretos, né, instruções normativas, está tudo aqui. Acessibilidade, contemplei acessibilidade, contemplei, né, mas é um modelo. Tá? Então, assim, existem outros modelos, outras formas de escrever. A forma de escrever um projeto, isso é importante que vocês entendam. Não existe uma regra. A regra é o edital, vocês têm que cumprir com a regra. Agora, como escrever, não tem uma regra. O que eu vou mostrar para vocês é o que eu aprendi ao longo dos anos, né, trabalhando e vendo outros produtores culturais trabalhando, e é a forma como eu consigo me organizar melhor. Tá? Então, basicamente, na parte da descrição, aí aqui a gente tem o nome do projeto, tá? Eu coloquei aqui em letras maiores para vocês conseguirem enxergar também, mas não precisa ser com essas letras, né? Pode fazer uma diagramação mais agradável também. Então, tem o nome do projeto, tem a categoria, que é onde vocês vão botar alguma daquela A, B, C, D, né? Vocês vão... E eu coloquei como exemplo, né, um curta-metragem entusiasta, porque eu achei que talvez... aqueles que já têm mais condições de entrar, talvez já tenham mais conhecimento também, então eu peguei meio que um intermediário, nem no clipe, nem no maior de todos, fui num curta-metragem, tá? Como exemplo. Então, ele vai ser descrito aqui, e de novo, se isso aqui for vazio, vocês estão lascados, tá? Ah, não esqueci de colocar, como é que o parecerista vai saber em qual categoria que vocês estão entrando, tá? Então, atentem que tem que estar aqui. Aí, assim, eu fiz um destaque aqui primeiro de cor, tá? Vocês vão ver aqui que tem 3 cores, basicamente, tá? Nesse primeiro campo aqui, que é o campo da descrição do projeto. Então, assim, a gente aprende lá na escola a fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Uma boa redação do Enem, por exemplo, né, vai ter que passar por esses 3 itens. Então, não é à toa que pensaram que é um bom método, esses 3 campos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, a escrita de um projeto se assemelha muito a uma redação de Enem. Vocês têm que ser menos criativos e mais objetivos, seguir a regra. Sabe? Vocês podem estar trazendo uma ideia super... Ninguém nunca pensou no que vocês estão dizendo, mas se vocês escreverem aquilo de uma maneira fora de uma organização, a ideia de vocês é maravilhosa, o jeito que vocês tocam o violão é maravilhoso, que vocês dançam, sei lá, maravilhoso, mas o projeto não é sobre isso, é sobre seguir um molde, não, uma regra que vai facilitar, aí que eu quero chegar, a observância do parecerista. Então, o que acontece? Nós temos 3 campos. O primeiro tem 3 linhas, que é a introdução. Então, eu vou adaptar a introdução, desenvolvimento e conclusão para dentro do projeto, que não é como escrever uma redação de Enem, então estou usando como modelo. Então, dentro de um projeto, o primeiro parágrafo, vocês pensem assim, introdução é um parágrafo. Pode ser 5 linhas, pode ser 3. Vocês vão pegar aquela sinopse da sinopse. O resumo do resumo. O parecerista vai bater o olho aqui e ele vai entender que tudo que vocês vão dizer depois é uma elaboração do que vocês sintetizaram aqui. Então, vou ler aqui, tá? O projeto de audiovisual Salvar o Mundo em 7 Livros propõe a produção, apresentação e circulação de um curta-metragem com duração de 30 minutos. Ah, mas isso não diz nada. Não, vocês vão desenvolver depois. Então, no começo, ele tem que olhar o parecerista em 3, 4, 5 linhas, tá? E ter um vislumbre geral. Ah, mas o meu curta-metragem é sobre um personagem, né, e uma moça que se casam. Isso é depois. Depois vocês podem desenvolver a ideia de vocês. Isso vai ser um curta? Vai ser, né? Então vocês coloquem aqui nesse começo. Depois vocês desenvolvam, tá? Então o primeiro é o objetivo, tá? Vocês têm um espaço curto para definir o objeto de vocês, tá? Então está aqui, por isso que eu diferenciei dessa cor. Aí em seguida,
Tá? Vocês vão desenvolver isso aqui. Tá, mas o que é essa produção? O que vocês vão fazer nesses 30 minutos? Como que ele vai ser apresentado? Como vai ser a circulação? Aí isso começa a vir nessa parte de desenvolvimento. Tá? Então aqui eu começo a entrar na arte da coisa. É dizer, tá, sobre o que vai falar esse curta-metragem? Eu não vou ler, tá? Cada um dos itens, e eu coloquei em caixa alta só as partes que são... Pode baixar um pouquinho para mim até aqui? Baixa por aqui. Senão ele vai... Baixa até para a gente chegar nesse verdinho aqui. Isso. Então, o que tiver aqui em caixa alta, aqui a gente vai dar uma atenção, porque tudo o resto aqui está resumido. Tá? Então, aqui a gente está dizendo, no curta, um jovem músico desperta depois de sonhar que o mundo chega ao fim. Impactado com um terrível sonho, o jovem vê surgir o desejo de deixar uma mensagem para um possível futuro distópico, para uma nova humanidade que venha surgir. Isso aqui é a sinopse da Netflix. Sobre o que é? Tá, eu já sei que é um filme, tá na Netflix. Mas sobre o que é? Para mim saber sobre o que é sobre isso aqui. Ó. Então vocês começam já indo para a parte artística daí, né? Sobre a sinopse do audiovisual de vocês. Vai ter outras especificidades, cinema itinerante não precisa ter isso, tá? Mas é bom que ele tenha uma introdução, desenvolvimento e a conclusão, isso é igual. E aí, a partir disso, desse primeiro sinopse de Netflix, vocês vão imaginando como se fosse um cone. Vocês têm o cone mais aberto em cima, mais genérico, e vocês vão indo para o detalhe. Então, conforme vai aqui, vocês vão desenvolvendo melhor. Tá, mas quem é esse jovem? O que ele faz? O que ele vai fazer? Então, vocês vão... Aqui é como se vocês estivessem fazendo um resumo do filme. Tá? Só com isso aqui o parecerista consegue avaliar o projeto de vocês? Tá, entendi que é um curta, entendi que é sobre um jovem. Ele consegue avaliar, pontuar vocês naqueles critérios só com isso? Não. Então, vocês deram, né, uma afunilada um pouco maior da introdução, mas vocês vão cada vez mais desenvolvendo, porque aqui ele vai entender o projeto de vocês de um modo artístico, e é mérito cultural, isso gera pontuação. Tá? Então aqui eu segui, nesses momentos aqui, ainda falando sobre o que vai estar dentro do meu curta-metragem. Tá? E aqui eu destaquei algo que eu acho bem relevante para a LPG. Tá? Aqui eu digo o seguinte, ó, há ainda um intento de transversalizar as próprias linguagens artísticas num diálogo entre o audiovisual, a música e a literatura. O projeto demonstra, assim, uma amplitude em seu potencial criativo ao utilizar novos e diversos conhecimentos de desenvolvimento de linguagem para a concepção de sua criação artística. Ou seja, eu não sou do audiovisual, eu sou da música, eu sou da literatura, mas não posso fazer literatura nem música, então vou fazer audiovisual. Conectem essas artes que vocês têm, principalmente porque daí vocês ampliam o currículo de vocês. Pô, eu sou da literatura, mas eu vou fazer um audiovisual, mas aqui eu estou dizendo, o meu projeto, ele vai dialogar com a literatura. Aqui no decorrer do projeto eu digo por quê, tá? Assim, ficcionalmente eu vou dialogar com a literatura também, né? Porque esse personagem aqui, ficcional, o mundo está acabando, tá? E ele pensa, puxa, o que eu vou deixar para quem vai vir depois? Arte. Então ele seleciona 7 livros literários, de 7 diferentes continentes, ele transforma esse livro em música e ele executa essas músicas. Tudo isso é ficção. Mas o ator lá, o personagem, vai tocar essas 7 músicas dentro do audiovisual. Então isso é música, poderia ser um clipe, eu poderia ter feito uma única música dessa, baseado num livro e transformar num clipe, ou eu posso ampliar e transformar essa música em algo ficcional. As músicas que eu vou compor nesse meu curto aqui são autorais, são inéditas, então esse personagem vai tocar essas músicas, mas elas estão dialogando com a música, também estão dialogando com a literatura, porque todas as letras das músicas são inspiradas em cada um desses livros, de 7 lugares diferentes do continente, né? Então tudo isso vai dando corpo para o projeto de vocês. Tá? Então isso aqui, atentem, porque vão ser poucos de vocês que vão ser 100% audiovisual. Provavelmente vocês vão vir de outras artes também. Então pensem como isso pode se transformar no audiovisual e incluir a arte de vocês dentro desse audiovisual. Tá? E aí essa parte aqui,
seria o desenvolvimento, é elaborar o objeto. E a parte final é dizer quem e como. Ou seja, eu vou elaborar o projeto. Tá? Quem e como vai fazer? Eu estou dizendo que esse personagem, ele vai, né, dentro da ficção, vê que o mundo está acabando, ele vai escolher 7 livros, isso é parte da ficção. Como eu vou fazer isso? Como eu vou gravar isso? Quem vai atuar? Quem vai escrever as músicas? Vem nessa parte que seria de conclusão. Concluindo, essa é a ideia. Concluindo, aí a gente vem no quem e como. Então aqui eu estou dizendo, o curta-metragem contará com uma equipe técnica qualificada para a produção plena da proposta, no intuito de adequar a execução ao valor financeiro pretendido. O curta terá uma dimensão intimista com a presença de atores e cenário único. Todos os componentes dessa equipe serão residentes ou nascidos na cidade de Lajeado. Eu fiz adaptações, tá? O meu projeto ele era maior do que esse, aqui fiz uma síntese e mudei algumas coisas. Então, assim, aqui a gente está dizendo o seguinte, eu vou concorrer a uma categoria que é um valor X. Eu vou colocar lá que eu vou contratar 50 atores, que eu vou fazer 50 mil coisas com 17 mil reais. O parecerista vai olhar e ele vai dizer, esse projeto não é executável. Vocês podem ganhar um belíssimo zero. Isso acontece muito. Às vezes tu promete fundos, né? Eu dei um exemplo no cálculo de Djalma que é, eu vou fazer o Rock in Rio em Lajeado. Beleza, tu tem dinheiro? Tenho. Ou seja, a LPG vende para vocês. Vocês têm esses 17 mil disponíveis. Tá, mas quem que vai montar o som? Não sei. Aonde que vai ser? Não sei. Vai ter banheiro químico? A pessoa não sabe quem e como vai executar a ideia. Ou seja, pode ser maravilhosa a ideia de trazer o Rock in Rio para Lajeado, mas o parecerista vai dizer que não tem como executar. Então, por não ser executável, ele pode tirar um zero. Então, aqui eu estou dizendo, para esse curta tem um único ator. Um único ator jogado no projeto pode ser pouco. O parecerista pode dizer, mas só um ator? Por que só um ator? Porque é um projeto intimista, o valor financeiro é menor, não cabia a contratação de uma grande equipe de atores, então vocês precisam parecer, entendi por que é só um ator. Cenário, né? Vocês vão fazer um cenário distópico. Cara, onde é que vai ser isso? Aí vocês vão descrever, vai ser lá onde está o antigo não sei o que desativado, vou filmar lá. Então já está pronto o cenário, não preciso gastar. Agora eu vou criar um mundo de fantasia com dragões e não descreve um orçamento para construir um dragão. Então vocês precisam sempre cuidar para não extrapolar também o valor, né, de vocês e dialogar com isso. Então esse projeto vai ter um ator e o cenário vai ser um cenário único. Não vai ter 5 locações diferentes, né? Por exemplo, aí cada projeto de vocês vão, né? E aí segue falando, aí eu estou dizendo aqui quem vai fazer, né? Como cada um dessas pessoas vai fazer. Aí eu vou entrar aqui nessa parte, isso aqui é muito importante, tá? Vocês podem mandar aquele mini currículo separado e devem, mas aqui vocês podem dizer o que aquela pessoa daquele mini currículo vai fazer dentro do meu projeto. Então aqui eu estou dizendo, né? Eu não vou ler, mas aqui nessa parte de cima, eu estou falando da parte de direção, aqui, a parte de direção e roteiro. Direção, roteiro, trilha sonora ficará a cargo do proponente, que nesse caso é o Paulo Gustavo. Aí vai falar um pouquinho sobre o Paulo Gustavo, ele tem condições de fazer roteiro, direção, roteiro e trilha? Tem, porque não é isso, está aqui o link. Não é aqui que vocês vão fazer isso, aqui vocês vão dizer o que ele já fez. Ele tem condições de filmar isso e fazer essas funções porque ele foi isso, ele foi aquilo, ele foi... Né? Então vocês podem colocar isso para dentro da descrição do projeto. Né? Aqui, por exemplo, as imagens e áudios serão captadas, editadas e finalizadas por fulano. Fulano é natural, aqui eu esqueci de mudar. Coloque o que é de Lajeado se ele for daqui, né? De preferência tem que ser daqui. Foi produtor de conteúdo digital no SBT. Isso aqui é um mini currículo, pode estar no mini currículo lá de vocês, mas vocês incluem aqui porque a função dele aqui é as imagens e áudios serão captadas, editadas e finalizadas por ele. No currículo não diz que ele vai fazer isso. Aqui você está dizendo que aquela pessoa daquele currículo vai executar essas funções. E aqui os currículos que eu mandei, todos eram currículos, não eram mini currículos. Eram aqueles currículos de LinkedIn, assim, sabe, enormes. Então, o mini currículo, que lá no nosso não tinha, eu coloquei para dentro do objeto. Mas vocês podem colocar também
atrelado à função que eles vão exercer dentro do projeto de vocês. Tá? E aí, por fim, é isso. Então aqui, voltando, tá? Resumo, o que é o projeto de vocês, de uma forma super sintética. Elaborem um pouco mais, no caso de curta, na parte de ficção mesmo, né? Seja de clipe também. O clipe vai contar, por exemplo, vai ser uma música sertaneja. Vou dar exemplo. Desenvolve um pouquinho sobre a música sertaneja, sobre como ela é feita, onde ela veio, né? Vocês podem dialogar nessa parte aqui. E depois vocês podem terminar com a parte de quem vai fazer isso aqui. Tá? Isso tudo dentro dessa primeira parte. Aí atentem para um detalhe que eu acho muito importante, que bom, nem sempre se mantém isso aqui, tá? Tem editais que eu já vi que eles chegavam, que eles cortavam fora, não sei se era para atrapalhar a vida das pessoas, não sei. Mas cada um desses itens tem um entre parênteses aqui. Tá? E aí vai dizer, na descrição você deve apresentar informações gerais sobre o seu projeto. O que é informação geral? É o genérico que eu botei lá no primeiro parágrafo. Algumas perguntas orientadoras. O que você realizará com o projeto? Desenvolvimento. Por que é importante para a sociedade? Aquilo que eu falei. A música sertaneja, não sei o que, isso, aquilo, foi fundado em Lajeado, tem não sei o que. Então vocês vão brincar com a importância, né? Que no caso aqui, a parte do projeto em si vai dialogar com o Venâncio na parte literária, porque o Venâncio tem uma questão literária muito forte lá. Então eu vou linkar isso e vou explicar ali. Como a ideia de projeto surgiu, conte sobre o contexto da realização. Então são perguntas orientadoras, não precisam textualmente responder e podem incluir outras, tá? Mas é mais ou menos isso que vai ser nessa primeira parte. Depois a segunda é a parte de objetivos do projeto. Então deixa eu vir direto para cá. Ó. Neste campo você deve propor objetivos para o seu projeto, ou seja, deve informar o que você pretende alcançar com a realização do projeto. Então eu quero fazer isso. O que tu deseja alcançar com isso que tu está fazendo aqui? Tu já disse quem vai fazer, como vai fazer. Então vem nessa parte aqui. Aqui tem um exemplo, algo aqui que diz que é importante, né? Que dá aqui como exemplo de 3 a 5 objetivos. Então nesse meu exemplo aqui, ó, então são os aspectos gerais do que vocês desejam. Eu coloquei 3 objetivos, tá? Que seria um objetivo no campo da produção. Aqui eu estou dizendo que o meu objetivo principal é a produção e execução do meu curta-metragem. Mas eu tenho essas 3 metas que vai entrar no campo seguinte, tá? Que são uma na área da produção, circulação e informação. Então aqui a gente tem 3 objetivos. Aí aqui eu vou falar sobre, no campo da produção, o que eu estou querendo, o que eu desejo fazer. Na parte da circulação, o que eu prevejo, o que eu desejo fazer. E no campo da formação. Aí são elementos um pouco genéricos, que na parte das metas, eles vão ser mais objetivos. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da produção. Prever, pode baixar um pouquinho para mim aqui? Prever a realização, garantir a execução integral dos pontos escritos no projeto proposto. Então, eu quero produzir aquilo que eu estou me propondo, que é um curta-metragem, que vai falar sobre isso, vai ter fulano, doutorando e ciclano. E aí, aqui na parte de baixo, pode ir para a parte de metas, eu vou ser mais objetivo. Então, essa minha produção é um curta-metragem de 30 minutos no formato MP4 e resolução de 1920x80. Então, lá depois na parte de prestação, né, de informações, vai ter que ser um curta-metragem de 30 minutos nesse formato e nessa resolução. Se vocês não conseguiram fazer nessa resolução, vocês vão ter que se justificar. Porque pode ser um critério de desclassificação e de descumprimento do termo de execução. O termo de execução diz que vocês vão fazer isso. Se vocês forem mudar o formato, vocês vão ter que se justificar depois. Né? Aí na circulação, eu também estou sendo mais objetivo. É uma sessão principal de lançamento gratuito, aberta ao público, com expectativa de 100 espectadores, e mais 3 sessões secundárias, gratuitas, abertas ao público, com expectativa de 30 espectadores em cada sessão. Essa palavra expectativa é o que eu estava dizendo antes, tá? Ou até 100, ou com a expectativa de 100, mas procure não dizer vai ter 100. Porque depois se tiver 98, não alcançaram totalmente a meta, mas mais expectativa, chegando próximo de 100, então isso está mais para menos dentro da expectativa, né?
E aí, no caso aqui da circulação, prevê o acesso pleno do público interessado para garantir a acessibilidade, e daí aqui eu sou mais objetivo. E é isso que diz aqui, ó. Diz que é necessário detalhar os objetivos. Os objetivos foram lá em cima, e aqui eu estou detalhando os objetivos, os 3 que eu coloquei lá em cima. Né? E aí aqui diz, aí vai dar exemplos, ó. Realização de 2 oficinas de artes cênicas, confecção de 80 figurinos, 120 pessoas idosas beneficiadas. Então ali vocês vão ser mais objetivos, né? Então isso que vocês conseguirem entender a diferença entre meta e objetivo e meta. Objetivo é o que vocês querem e a meta é mais especificamente o que vocês querem alcançar dentro desse grande objetivo. O objetivo, vou produzir um audiovisual, a meta é como ele vai ficar. E no caso daí a descrição do projeto, o objetivo, daí tu já começa de novo. Lembra do cone que eu falei? Ele vai afunilando. O objetivo é mais uma descida e a meta é um específico. Né? Exato. E eu dei, isso aqui são exemplos, vocês podem ser ainda mais específicos. Né? Dizer, por exemplo, no formato MP4, com essa resolução e, sei lá, vocês podem dizer até a cor que vocês vão usar, vai ser um tom, sei lá. Mas vocês podem ser bem objetivos. Só cuidado que isso é meta. Depois, se vocês não cumprirem, aí vocês precisam justificar. Então, cuidado também para não ser demais, tá? Muito cuidado, esse campo aqui vocês têm que cuidar por essa questão. Vão me interrompendo, tá? Se vocês vão sentindo alguma dúvida. Eu estou passando um pouquinho mais rápido do que gostaria, então me avisem se, tá? Eu não quero tomar muito mais tempo de vocês. Aí o perfil do público a ser atingido pelo projeto. Então aqui tem um exemplo, ó, perguntas orientadoras, não são obrigatórias, mas orientam você. Quem vai ser o público do seu projeto? Quem vai assistir o meu audiovisual? São crianças, adultos, idosos? Fazem parte de alguma comunidade? Enfim, aí vocês podem ler com mais atenção, são perguntas orientadoras. Então aqui no caso do meu projeto, eu estou dizendo, lembra que lá nos objetivos, que eu fui para a meta mais específica, eu disse que uma sessão, depois mais 3. Então aqui eu estou dizendo que numa dessas sessões, que é a principal, que se dará no espaço X, eu estou dizendo onde ele vai se dar, mas isso é uma pactuação que vocês vão fazer com a CECEL depois. Ela que vai escolher aonde que vai ser esse espaço de circulação. Mas aqui no caso, vocês estão dando exemplo, localizada no centro da cidade, o público-alvo de jovens adultos, por ser no bairro central, vocês esperam um público abrangente diverso. Por que aqui vocês esperam 100 e que esperam 30? Porque a região mais central, é mais fácil para as pessoas se deslocarem, vir até a cidade, o transporte público seja melhor. Né? E aqui vocês vão daí das outras sessões. Tá? Então, resumindo é isso, é o perfil do público que vocês querem atingir. Isso serve para todas as categorias. Vai fazer um clipe, qual é o público do clipe? Cinema itinerante, qual que é o público-alvo? Tudo é a mesma coisa, vocês vão usar essa mesma referência. E esse aqui dialoga muito também com o perfil do público a ser atingido, porque aqui, mais especificamente, ele vai dizer criança, idoso, jovem, com deficiência, etc. Tá? Então aqui nesse caso, eu trago uma orientação para vocês, né, porque como vocês... Eu estou produzindo audiovisual, basicamente é o grosso do nosso edital, audiovisual. Tem classificação etária. Pode ser livre, pode ser 10, 12, 14, 16, maior de 18. Tá? Então, assim, muito cuidado se vocês pensarem em fazer algo de 16 para mais. Já pode ser um problema, porque já é difícil de levar para as escolas, já diminui, o parecerista pode olhar para aquilo. Então, assim, se puder ser livre, melhor, porque livre é para qualquer um. A CECEL pode encaixar vocês em qualquer uma das... Né? Tem os bairros lá que eles podem escolher, mas pode ser numa escola, preferencialmente até numa escola, numa comunidade que seja mais periférica, no ginásio da escola, enfim. Né? Então tomem cuidado. Aí nesse caso eu trago uma orientação para vocês, tá? Que é assim, o que vocês vão fazer, não vão transmitir em TV aberta, não vai ser, tá? As características vocês vão ter um curta e vocês vão colocar ele no YouTube, nem em festival provavelmente vocês vão participar, mas ainda assim poderia ser. No caso específico de vocês, vocês podem fazer uma autoclassificação. Tá? Nesse endereço aqui, vocês podem obter mais informações. Tem o classificaçãoindicativa.org.br/entenda a classificação. Vai esmiuçar um pouco mais do que eu estou falando. Resumindo, vocês podem fazer uma autoclassificação, tá? Sem problema nenhum. Então, se vocês vão dizer que é para público jovem,
não é para público infantil, vocês podem fazer essa classificação a partir de 10, a partir de 12, e esse pode ser o público-alvo de vocês. Tá? Vocês têm, vocês estão autorizados a se autoclassificar. Se esse projeto de vocês vai circular por cinemas, aí entra uma outra questão legal, que não é o caso de vocês agora, não precisa se preocupar com isso, tá? Vocês não estão infringindo nenhuma lei classificando o audiovisual de vocês. Isso aqui é uma questão que muita gente não sabe lidar ainda, nem parou para pensar. O audiovisual precisa dessa classificação. Literatura não precisa, música não precisa, filmes, documentários. Aí tem algumas especificações, né, que não precisam de classificação etária, mas nesses casos, em geral, de vocês vai precisar. Então pensem nisso. Se não é destinado a público infantil, coloquem aqui na parte do perfil, principalmente, tá, que ele é a partir de 10 anos. Pode ser livre e o público-alvo pode ser jovem. Pode, isso pode. Ele pode ser visto por criança também, pode, porque é livre, mas o público-alvo é o jovem. Aí aqui no próximo, ele facilita um pouco aqui, porque ele dá... é menos descritivo, é mais de múltipla escolha, digamos assim, a parte de acessibilidade, né? Então aqui eu tomei a liberdade de marcar X em todos, porque espero que na medida do possível também vocês consigam, né, adequar o projeto, a execução, a produção, tudo de vocês a todos esses... Deixa eu só chamar a atenção aqui só para um detalhe, olha só para vocês verem como é amplo isso, ó. Aqui diz assento para pessoas obesas. Olha como é delicado, né? Como a gente tem muito para aprender ainda sobre acessibilidade. Então aqui no caso é tipo assim, rampa, como eu falei, né? Rampa é porque vocês preveem um local que vai ter rampa, por exemplo. Vocês não precisam investir um valor para construir um elevador, por exemplo, né? Mas aqui vocês estão... Algumas questões aqui são um pouco delicadas, no sentido de que se é a CCEL que vai escolher ou vai pactuar, é um pouco mais... Eu já participei de editais que eram assim. Aí nessa parte eu dizia que eu estava me propondo a cumprir o edital, a cumprir o pacto. Vou dar um exemplo de vocês. Vocês não vão botar exatamente onde vai ser realizado, porque vocês precisam... Então vocês podem descrever ali que vocês estão... O objeto de vocês vai estar à disposição do CCEL, vocês vão estar abertos à pactuação para que seja exibido no local, no lugar. Isso para o cinema, né? Isso, no no caso... caso esse momento, só talvez para as contrapartidas faz sentido nos vídeos, né? Mas não... exatamente. Se Aí fosse... marcaria outra ali e descreve. Exato. E aí aqui tem o campo de outras, inclusive. Vocês podem... Mas esse que a CCEL vai pactuar com vocês é só para o cinema itinerante, né? Para as outras produções é vocês que vão decidir os locais. Sim. Por isso que aqui eu dei um exemplo lá do espaço, né? Inclusive eu dei aqui como exemplo, ó. Aqui eu dei como exemplo um espaço e aqui eu dei como um espaço escolar. Então aqui vocês vão, né? Aí o que a lei determina ali, ó? Que tem que ser bairros integrantes do seguro, então vocês vão, aqui vocês ganham pontos, porque vocês estão indo para as... área de vulnerabilidade. Exatamente. Então aqui vocês estão prevendo. Precisa dizer qual é a escola? Não, vocês podem dizer que vai ser exibido em 3 escolas diferentes do município. Tá? Aqui eu não preciso de terapia anuência, né? Não, mas se tiver, melhor. Eu sempre faço, tá? Eu também prefiro. Eu digo, ó, vai ser em 3 escolas do município, cito as escolas e pego um termo de anuência da diretora dizendo que quer aquele projeto na escola. É necessário? Não é que é necessário, mas isso quando o parecerista vê, ele diz, pô, o cara está dizendo que vai fazer em tal lugar e a diretora está dizendo que quer, então... Ajuda. Mas lembrem que isso, a gente conversei com o Djalma quando a gente pensou em datas, tá? Pensando que vocês começaram a escrever o projeto agora, tenho certeza que vocês querem ir atrás de 3, aí vai até a escola, a professora, a diretora não está, aí manda o WhatsApp, ela fica de enviar 2 dias depois, aí não envia, aí vocês vão se atropelando. A mesma questão na parte da planilha orçamentária, né? Tipo assim, vocês vão sair catando orçamentos, manda para o fotógrafo A, B, C, porque vocês querem ter mais segurança, daqui a pouco vocês perdem o prazo, tudo isso leva tempo, até entrar em contato, até responder, até eles entenderem o que vocês querem fazer. Então cuidado para não serem preciosistas demais e perderem o prazo, tá? Então aqui seria um exemplo, tá? Talvez ir atrás dessas... A anuência é a escola dizer sim, a gente vai receber o projeto, né?
Então aqui tem essa parte que é de múltipla escolha, vocês vão mais ou menos, né, colocar o que vocês já sabem, né, que vai contemplar. Para quem vai fazer o clipe, isso seria no local da gravação, por exemplo. Então, Vocês assim, podem, dá para descrever no projeto a acessibilidade, pode não, devem descrever no projeto de vocês como que vai se dar a acessibilidade. No meu, eu passei lá, estava em letras minúsculas, eu passei, mas eu vou dizer que a acessibilidade no meu curta-metragem vai se dar a partir da legenda. Quem vai fazer a legenda? O fulano. Por que ele? Porque ele tem informação, porque ele é da área, então vocês vão especificar. Vocês não achem que a acessibilidade de vocês está garantida só por vocês marcarem isso aqui, tá? Vocês têm que, inclusive, prever na planilha orçamentária. Vou fazer a legenda. Quanto vai custar a legenda? 5%. Então, vocês têm que achar outro item para colocar mais 5%. Não é só marcando X que vocês vão garantir a acessibilidade. Tem que descrever e adicionar na planilha orçamentária especificamente o valor. Inclusive antes eu fiz o exemplo, né, de que vou contratar um drone e um celular, né? Eu posso colocar isso num valor só e dizer recursos para captação de imagens 7.000, mas no caso da acessibilidade não. Ali vocês especificam, não vai colocar, por exemplo, assim, ó, Libras vai ser na finalização, na edição, aí tu coloca valor de finalização 5.000, a Libras ficou escondida ali dentro, o parecerista não vai ver. Então vocês colocam lá, finalização 4.000, por exemplo, Libras, R$1.000. Esse exemplo, eu não sei se tu tá dando o meu exemplo, mas é aí que tá, por mais que a gente ainda comete erros, né? Nesse caso, eu descrevi no meu projeto porque aqui, ó, vocês vão ter um campo específico para descrever a acessibilidade. No edital que eu fiz não tinha, então na descrição do meu projeto eu descrevi a acessibilidade. Aqui vocês têm um campo específico. Vocês podem colocar lá em cima também, mas aqui obrigatoriamente vocês vão daí descrever, detalhar. Tá? Então, o que no meu caso aconteceu? Eu detalhei como se daria, quem, como, né? Só que na hora de preencher a planilha orçamentária, a parte de legenda entraria na etapa de finalização. Então, tenho gravado, editei as coisas, estou finalizando, aí vem a legenda. Porque pode haver cortes, porque o ator pode ter na finalização pode ter um corte de uma cena, então a legenda que tu faz quando está tudo pronto, agora a legenda. Só que a parte, aí tá, às vezes a gente acha que está claro, mas para quem está avaliando, diz, tá, mas onde é que está na planilha os 10% da acessibilidade? Estava dentro da finalização. O valor da finalização incluía aqueles 10%. Só que eu não descrevi que era acessibilidade, então o meu projeto foi... Recebeu uma nota menor, ele entrou com recurso e explicou o que aconteceu ali. Não foi de nota menor, ele foi... Não é desclassificado. Ele foi inabilitado. Esse é o termo. Ele foi inabilitado. Por quê? Porque os 10% é obrigatório. Se eu não cumprir os 10%, ele é inabilitado, só que você pode recorrer. Por que eu fui inabilitado? Estava lá no parecer. Porque não está descrito que os 10%... Aí eu entrei com recurso. Disse, está descrito no objeto, na planilha orçamentária, e entrou dentro da finalização. Poderia não ter sido aceito. Tirei nota máxima em todos os critérios, caí porque na planilha orçamentária não disse que a finalização incluía a parte de legenda. Então, assim, por mais que a gente se esforce, fica esses detalhes. Para mim estava claro, mas para o parecerista não. Né? Então, aí eu recorri, que pode acontecer com vocês também, tá tudo bem, né? Mas aí a questão é que, como estava dentro da finalização, o valor era no mínimo, era exatamente os 10%. Se fosse menos, quer dizer, tá, mas você está dizendo que está na finalização, mas só dá 5% e os outros 5%. Então não dá para inventar, não dá para... O jogo já acabou e já foi, então você tem que só fazer uma... Aí nessa parte aqui de acessibilidade, eu indico para vocês, lê o item 9 do edital, que é onde fala sobre acessibilidade. O Djalma já passou por ele, eu tinha previsto ir até lá, mas não precisa. Então vai ter lá os tipos de acessibilidade, né? Pode ser arquitetônica, pode ser, né? Então está lá, então dialoguem com aquilo que o edital prevê como acessibilidade. Tem também uma instrução normativa que inclusive consta no edital, é a de número 5, que é justamente vai falar sobre cota e acessibilidade. Eu não sei muito bem como descrever essa minha acessibilidade. Vocês
podem usar essa instrução, por exemplo, que é a instrução da LPG para acessibilidade, e quase que fazendo, aspas, um copia e cola, porque diz lá que a legenda é uma maneira de encontrar, dialogar, vocês colocam isso para dentro do projeto de vocês e elaborem ele um pouquinho mais, mas usem como referência. Eu digo isso porque há uns anos atrás a sustentabilidade era um fator muito importante. Na LPG a acessibilidade é muito importante. Então lá atrás o povo estava perdido, porque o que é sustentabilidade? Eu executei obras literárias e eu pensei, cara, como é que eu vou prever sustentabilidade? Aí aprendi com a produtora. O papel que tu vai utilizar no livro é certificado, né? Não é de maneira ilegal. O lugar onde tu vai fazer o lançamento do teu livro tem separação de lixo, tem recolhimento, o cabelo tu vai usando, porque tu não sabe muito bem o que é essa sustentabilidade. A acessibilidade, para quem não está familiarizado, pode faltar um norte. Então aqui, naqueles itens, vocês têm 2 nortes, tá? O próprio edital de vocês e também aquela instrução normativa número 5. Para além disso, Google, digitem no Google o que vocês estão procurando e vocês vão ter várias referências. Aqui o local onde o projeto será executado, supondo que vocês possam escolher o local, vocês descrevem. Se for aquele caso que tem que ser pactuado com a CECEL, vocês digam isso aqui. Não escolham o local ainda, porque vai ser uma pactuação. Então aqui vocês podem dizer, tá, aonde que vai ser executado. Aqui essas datas é aquelas que não podem passar dos 180 dias. Tá, o início e o fim do projeto de vocês, desde quando vocês começam até quando vocês finalizam, tem que estar dentro desse prazo de 180 dias no máximo. Tá? Depois aqui a parte da equipe. Então, nesse caso aqui a gente vai ter o diretor, roteirista, lá que é a mesma pessoa, vai ter um ator, vai ter alguém que vai captar as imagens e os áudios, e vai ter alguém que vai cuidar do cenário e, né, figurino, enfim. Então, supondo que aqui sejam 4 pessoas. Aqui é onde vocês vão descrever. Lembra do mini currículo que vocês têm? Aqui é que vocês vão dizer: ah, eu ainda não sei quem é o ator, então ele não faz parte da equipe ainda de vocês. Né? Mas se eu já sei quem é o ator, vocês podem colocar ele aqui e qual vai ser a função dele dentro dessa equipe que a gente também pode chamar de equipe principal. Tá? E aí que está tudo bem assim, autoexplicativo, né? O nome, a função que ele vai cumprir e outros dados ali que são, né, também. Cronograma de execução, isso aqui também é uma coisa que vocês têm que ser bastante... Pode mudar as datas? Pode ser adequado, mas não pode passar daquele prazo lá. Tá? Então isso aqui é muito importante também, de ter, até para parecer, aquilo que eu falei, vai ter o Rock in Rio no Lajeado. Vocês vão ter que dizer quais as etapas que vocês vão fazer para o parecerista olhar e dizer, não, realmente, tem as etapas, né? Isso aqui, em editais maiores, tem acompanhamento, inclusive. Eles vão acompanhando, ó, tu tá no mês 3, tá? E tu tá fazendo ainda o que tu deveria estar no 1. Pode ter esse acompanhamento. Aqui não vai ter esse acompanhamento. Isso aqui é principalmente para vocês conseguirem executar, terem como um norte para vocês executarem o projeto de vocês, tá? Mas se as datas mudarem, vocês puxarem essa etapa para um mês antes ou depois, está tudo bem, desde que vocês não passem do prazo. Mas isso tem que estar descrito quando vocês forem. Então aqui eu dei um exemplo. Por exemplo, aqui vai ter a etapa que é de construção de cenário. Em que etapa que é? De pré-produção, que ainda não está gravando propriamente, né? Aí é o que vocês vão fazer. Aqui fica a dica, tá? Digam quem vai fazer essa função. Aqui não pede, mas seria legal dizer. E aí o prazo, né? Ah, eu vou fazer no mês... Vou fazer em novembro. Não, vai ser só em novembro. Aí coloca só novembro de 24. Ou de novembro a dezembro. Vocês coloquem aqui nessa... Ficou claro essa parte? Rapidinho, é que passou batido, eu ouvi, mas não ouvi, porque eu estava com a cabeça em outro assunto. Mas aí tu falou do ator, né? Aí tu especificou ali quem é. E daí tu falou que se não tem o ator, o que tu falou? Tu coloca daí? Daí tu não coloca. Daí não coloca? Não lá. descreve daí na equipe principal. Nesse momento não. Nesse campo aqui não, Nesse porque campo tu não tem nome, CPF, nada. Aqui, ó, eu vou voltar um pouquinho lá, tá? Nessa parte aqui, ó. Eu estou descrevendo a minha equipe técnica, lembram, né? Aí eu vou dizer aqui, ó. A escolha do elenco irá ocorrer no segundo trimestre de 24. Essa seleção será feita pelo diretor.
após a composição das canções originais, no intuito de escolher um ator que possa também executar as canções. Né? Então, digam, pô, vai ter um ator, mas eu ainda não tenho ele na equipe técnica. Justifiquem por que ele ainda não está na equipe técnica. Ah, porque vai ser uma reunião entre diretor, roteirista e eles vão definir, baseado no projeto e na execução do projeto. Então vocês podem optar entre o ator. Mas se vocês já têm ele, já sabem que vocês colocam. Se não, tentem justificar o porquê que ele ainda não está aqui. Aqui. Tá? Daí terminou essa parte, vem a estratégia de divulgação. Isso aqui é como vocês pretendem divulgar o filme de vocês. Tá? Isso aqui, inclusive, pode estar incluído na planilha orçamentária. Então, vocês vão destinar 10% do orçamento de vocês para divulgação. Né? Descreva aqui. Aqui eu dei um exemplo que vai haver divulgação em mídia tradicional impressa, através de matérias gratuitas e propagandas pagas, e mídias online e redes sociais gratuitas. Ou seja, um aqui vai ser pago. Então vocês precisam na planilha orçamentária prever que para o jornal vai ser destinado R$500. Né? Ou, eu vou divulgar só no meu Instagram. Pode? Pode. Talvez o parecerista não goste muito dessa divulgação só no teu Instagram. Vou fazer um banner, um backdrop. Isso. Tudo entra como divulgação. Por ser panfleto e eles trocaram, não vai ser na praça, vai ser na escola agora. Pode ser. Mas aí sim, a divulgação vai ser, eu vou mandar imprimir impressão de 1000 panfletos para entrega em vias públicas. Então tu vai sair... Mas daí se for feito na escola é para os alunos. Ou no caso... eu estou dando um exemplo. Vamos supor que Mas vai justificar depois, né? Daí tu não vai divulgar com panfleto. Isso. Mas tu pode, por exemplo, no dia da apresentação levar um banner. Aí tu põe o banner lá enquanto tu apresenta o teu projeto. Não. Tem que ter um banner. E tem um outro, aqui poderia entrar uma outra forma de divulgação. Vai ter a exibição na escola X. Estratégia de divulgação. Tu vai até o ambiente escolar com antecedência, né, e vai fazer a divulgação de sala em sala. Estou dando um exemplo. Isso é divulgação. Tu vai divulgar para os alunos, que são teu público-alvo. Daí não adianta talvez botar no jornal se o público-alvo é só aquela comunidade escolar. Não vai ter gente público externo, é só a comunidade escolar. Aí tu pode entrar aqui, tu pensa, mas como é que eu vou divulgar daqui a pouco, né? Mas aqui tu pode escrever. Aqui vai decidir se vai ser essencial os locais. Aí o cara não sabe No caso, como é que eu vou dizer? Não, vai ser divulgado com um panfleto se vai ser na escola. Daqui a pouco, vai ser divulgado diretamente na escola, mas daí vai ser numa praça. No caso do cinema itinerante. Isso. Aí tu pode descrever outras estratégias de divulgação. Por exemplo, o carro de som. Por exemplo, Aí, independente de qual bairro vai ser, tu pode botar 10 horas de carro de som. Aí depende de onde vai ser, onde ele vai circular. Quando tu souber aonde vai ser, tu vai usar o carro de som naquele bairro, talvez, para divulgar. Até porque uma das coisas é contrapartida, a outra é onde a CCL Isso é exatamente. E também a questão, por exemplo, cartaz no comércio local. Ela vai pôr um cartaz no porta dos bairros. ela também vai ter que arcar com a divulgação, eu imagino, de alguma parte, de alguma maneira. Provavelmente ela vai fazer divulgação. Vai ajudar, né? Mas vocês não deixem esse campo vazio. Porque no mérito, vai ter o Rock in Rio aqui em Lajeado. Como vai ser divulgado? Eu vou passar com um carro de som. Uma estrutura desse tamanho, a tua divulgação vai ser um carro de som? Baixa a nota. Aqui é a mesma coisa. Vai ser numa escola, vai ser, vocês podem pensar em estratégias para divulgar. Se vai ser numa escola do bairro A, passa o carro de som só no bairro A para aquela comunidade, por exemplo. Isso tudo vai entrar nessa parte de estratégia. De divulgação, tá? Aí vem assim. Vou só dar um exemplo rápido de uma estratégia de divulgação que pode dar pontuação para vocês. A gente vai divulgar, fazer um projeto num bairro, tá? E a gente vai divulgar lá naquele bairro. E a gente também vai divulgar lá no CRAS do bairro para as pessoas que recebem Bolsa Família. Ou seja, a gente vai ter uma divulgação geral e uma divulgação específica para um recorte de vulnerabilidade social. Então isso pode dar um pontinho para vocês. Mas não esqueçam disso, né? Se é um local que não tem custo, mas se vocês colocarem como estratégia que vão divulgar em todas as rádios de Lajeado, na parte da planilha orçamentária diz que não tem, é o seguinte: a parte de divulgação é muito importante para a realização integral do projeto de vocês.
vai ter o Rock in Rio, tá, mas como é que as pessoas vão chegar se elas não estão sabendo? Então, o parecerista pode avaliar como inexecutável, porque ele não vai atingir esse público se ele não divulgar. Aí entra a mídia paga também, por exemplo, se eu Pode, patrocinar na internet. pode impulsionar, patrocinar, tudo isso, mas daí vocês têm que incluir na planilha orçamentária. O difícil, por exemplo, de patrocinar pelo Instagram, vocês não conseguem tirar uma nota para depois comprovar. Como aqui não exige, até tá tudo bem, mas se tivesse aquela coisa de orçamento, é bem difícil de comprovar depois. Eu passei a parte da contrapartida, que a gente já falou, né? Sim, e aí aqui tem a parte, essa parte que se tiver o recurso financeiro de outra fonte, atentem que tem categorias que não pode. Aqui, como vai ser exibição, não vai ter cobrança de ingresso, eu coloquei que não. Se tiver, vocês precisam escrever aqui, tá? Ou a empresa tal vai ajudar com mais 10 mil reais. Pode, só tem que incluir aqui. Mas deixa eu só tirar uma dúvida na contrapartida. Tu colocou antes ali tu linkou a contrapartida, tu linkou a contrapartida com as tuas metas lá em cima. Alguma coisa lá tu linkou com o teu objetivo. Se tu vai para a escola Y, não sei o que, tu linkou então. Então tem que linkar. Contrapartida. Aqui eu Tu tô tá dizendo falando das escolas também, e lá em cima do projeto tu também tinha posto isso. que faz parte das minhas metas. Aqui eu tô dizendo, além disso, o arquivo digital ficará disponível no formato online na plataforma YouTube com acesso gratuito. Isso aqui pode ser uma contrapartida. Disponibilizar gratuitamente ou outra contrapartida. O arquivo digital ficará disponibilizado para se ser utilizar em atividades culturais. É uma contrapartida também. A contrapartida não prevê um mínimo, né? Um valor, né? Então é muito subjetivo. A contrapartida é algo, nesse caso, é um pouco subjetivo, tá? Mas ela tem que ter o próprio... É que aqui tem uma questão, é um debate intenso, tá? Aqui eu já tive, inclusive, porque muitas pessoas entendem que a execução do objeto na LPG é a contrapartida, ou seja, eu te dou 17 mil e a tua contrapartida é devolver esse objeto. Então isso aqui gerou algumas dúvidas, porque essa contrapartida ela é muito clássica naqueles editais mais... Por exemplo, a minha contrapartida num edital lá de Venâncio foi doar 100 exemplares do meu livro para a secretaria disponibilizar nas bibliotecas escolares. Isso é uma contrapartida. Eu tenho um livro que eu vou vender. A contrapartida é que 10% dos livros que eu imprimi, que eram 1000, eram para a biblioteca. Aí é mais fácil. Aqui nesse caso ele é meio subjetivo, mas sempre tentem pensar que é como se fosse um a mais. No caso eu me confundi, tu colocaste lá no perfil do público a ser atingido, é isso? É isso que me confundi. Isso. E aí tu colocou na contrapartida, tá? Isso aí. Beleza, desculpa. Aí, a planilha, isso aqui é algo importante, tá? Tem que cuidar com essa parte aqui. Então, dialogue bastante o item 8 do edital, ele deixa mais claro isso aqui, tá? Então, aqui é uma parte que ele dá como exemplo, pegar orçamentos de outros. Eu acho que é algo difícil de executar nesse momento, mas deve servir como uma orientação. Não inventem números aqui que a direção custa 2 mil. Procurem colocar um valor que está aproximado. Se você já tem quem vai dirigir, já estabeleça esse valor, porque depois é difícil de mexer aqui. E uma sugestão que eu dou aqui, eu coloquei inclusive esse total, esse valor não está nessa planilha de modelo. Mas assim, usem isso aqui para fazer os cálculos. Para depois calcular certinho na ponta do lápis para saber se vai bater com o valor, se não vai passar daqui a pouco do valor, né, que vocês têm disponível. Tá? Essa parte aqui, pessoal, de referência de preço é bem difícil, tá? Vocês podem chamar nós que a gente ajuda vocês nessa parte aqui. Tá? Então aqui eu usei alguns exemplos, tá? Vocês podem ter um serviço que o valor unitário custa 100, mas vocês vão contratar esse serviço mais vezes. Então cuidado aqui, tá? No valor unitário ele custa 100. Mas aí o total é 700, porque às vezes vocês vão botar o mesmo valor e depois, quando na hora de executar, vocês vão precisar de 700, mas você só tem 100. Então cuidado com coisas que você tem que contratar mais de uma vez. E ali tem que constar então quanto que eu vou investir em mídia, no caso, como a gente Aqui vai estar propaganda e mídia impressa. Quantas? Vai ser 3 barra de não sei o que. Vocês vão botar 3 na quantidade, aí vocês vão botar o valor da unidade 100, total 300, que era 100 cada um. E aí a última parte é a parte de documentos obrigatórios, que é aquilo que eu... E tem que assinar esse projeto?
Tem um lance de eles serem numerados, eu não entendi que cada folha tinha que ser numerada. Em algum lugar eu li isso, cara. Eu até fiquei um pouco na dúvida. Até me fez lembrar o antigo sistema de Bento Gonçalves, que a gente tinha que numerar as folhas. É por causa do PDF, né? Porque assim, quando você manda em PDF, daí você vai mandando a documentação lá. Na página 1 eu tenho RG e comprovante de residência. Na página 2 eu tenho Tem que ser tudo no mesmo documento. tudo no mesmo documento, no PDF só. Isso pode estar incluído aqui, né? Nessa ficha de inscrição, para Na baixo ficha, da ficha de isso, inscrição pra vai baixo. seguir os... Exatamente. Quando acaba ali toda a descrição do projeto, no caso, aí começa então as documentações. Que é nesse momento que vocês podem, como a gente citou, esquecer de enviar e depois Exato. aí manda tudo num arquivo só, né? Num arquivo só. Tá. Pessoal, a última coisa aqui, ó. Também foi falado para mandar junto no e-mail as comprovações, outras coisas. Tudo Então no isso aí vai e-mail, tudo. no mesmo Quando, aqui vai estar o currículo de vocês, proponentes, vai estar na sequência desse anexo aqui. E não mande link, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ó, meu currículo tá lá no meu Instagram. Pelo amor É, de não, Deus. eu faço isso. Eu tenho uma dúvida, mas aí o currículo é muito grande e não dá para ir para um anexo. Ele vai ter que automaticamente ser um link do Drive. Porque já aconteceu isso comigo. Tá, e daí deixar o tá link vendo? bem feio pra dar certo. Não, o diretor de teatro daquilo lá já é muito comprido. Aham. Gente, realmente, eu tentei comprimir, Sim. mas no fim não dá pra Tem enxergar um nada. limite de Não, acho que é aí o que 20. acontece? O pessoal até coloca o link do Drive, tá tudo Ah, bem. tá. No Drive a gente vai. Só que assim, ó, coloca a senha. Não, tem que estar... E não é só um link solto dentro do e-mail, sabe? O teu link ali tá dentro do PDF, tem ali o Isso link, aí. né? pra E eu você acho acessar. que, não sei se ainda é assim, eu acho que tem um limite de 20 megas para envio de e-mail, né? Se desse o Eu tenho Gmail um assim. e-mail, eu tenho um e-mail Gmail Tá. e um e-mail que é do site que a gente tem. Tá. Aquilo lá, qualquer coisa que eu mandar foto, eu já cai. Tem que ser o Gmail um pouquinho mais mas não sei. Mas eu acho que é 20 uma megas. produção do meu currículo, né? Tipo, eu posso tirar um print do YouTube e colocar o link do YouTube, por exemplo. Eu já fiz isso, eu coloco o print de tela da exibição no YouTube embaixo e coloco o link. Daria, né? Pode. Aí sim, dentro do teu PDF. Isso, faz Isso, daí isso, Isso, né? Eu fiz assim com trajetórias, tá? Um amigo meu concorreu e aí eu coloquei link tal espetáculo, link tal espetáculo e comecei a listar. Que são arquivos muito valiosos para a trajetória dele, né? E não faria sentido se não colocasse. Isso, mas não coloca, isso faz que nem tu falou, só não coloca link nem solto no e-mail, né? Deus do livro, tem que estar dentro do PDF. E também não só sai colocando links, pelo menos descreve o que tem nesse link. E assim, ó, a gente recebeu um e-mail assim, ó, segue o meu currículo e um link. Imagina. Né? Aí um outro a gente recebeu assim, minha trajetória está no meu Instagram, é só olhar. E aí assim, sequer botou o Instagram, né? Botou só o nome, né? O usuário. Então assim, sabe, assim, às vezes você olha e fala, Procura aí. o audiovisual, como ele é muito pesado, né? Ele obrigatoriamente não tem como tu mandar, né, pelo Gmail. Então tu manda, eu tenho um portfólio, por exemplo, eu tenho um portfólio de fotografia, né? Eu tenho, se eu for mandar cada foto individualmente, eu posso até comprimir, mas vai ser pesado. Então pode tirar um print da tela do teu portfólio online e coloca ali o link e coloca ali portfólio online das fotografias. Aí pode... Mesma vez, isso não tem como fazer no mesmo arquivo, é tudo no mesmo arquivo. Tudo no no mesmo mesmo arquivo, PDF, sequência. só vai na sequência. Até porque assim, É que no programação. Olhou, não é PDF. Isso, né? Porque eles vão enviar por Eu e-mail. não trabalhei com... isso, assim, ó, aquilo ali, quando você acabar de fazer aquilo ali, na instituição, você vai anexar os documentos que eles Sim. pedem, na continuação ali do teu curso. Sim. Quando você colocar tudo, você transforma em PDF e manda. Entendeu? Então assim, transforma tudo em um PDF só, porque a gente vai na sequência. Supondo que vocês façam isso, tentem enviar e-mail, e o e-mail, por exemplo, que o e-mail de vocês não permite envio de arquivos com mais de 30 megas, ou mais de 20 megas, o que for, sempre vai ter a possibilidade de sinalizar, estou tentando já comprimir, não consigo. Porque ela já falou antes, né? Esqueci de mandar documento, posso mandar depois? Daqui a pouco tem um documento que vocês está muito pesado, talvez vocês consigam mandar, mas preferencialmente mandem um só. Não dando,
aí vocês podem comunicar e ver como é possível mandar, talvez 2 vezes. Mas pessoal, usando esse detalhe como exemplo, tudo que não der certinho, vocês podem fazer, como por exemplo, não deu para mandar tudo num arquivo, só vai mandar um outro depois, ou esqueceu um documento, vai mandar depois dentro do prazo, não deixe de comunicar à secretaria, à comissão. Finaliza. Não pode só mandar mais um depois, tá? E uma última aqui, ó, eu estou aqui no site do município, na parte da Secretaria de Cultura, e aqui tem o cadastro cultural, tá? Pra quem não tem ainda. Todo dá mundo pra tem fazer. cadastro cultural aqui, alguém Assim, ó, foi feito umas 3 vezes agora, a gente foi por premiação, não, tu não tem cadastro. Eu tenho número, eu tive que fazer tudo de novo. As negativas municipais, a mesma coisa também, tudo certinho, a empresa vai lá, não, mas é que o imposto estava indo para estrela, que foi errado. Mas no caso dele, Mas resolveu, eu peguei, fiz o cadastro. tem um número, tem só que refazer o cadastro. Eu já fiz projeto pela Jaguar, ele sempre pediu o cadastro. Dessa vez, não tem cadastro, nem o CNPJ, nem o CNPJ deixou de ser MEI e virou LTDA, mas ainda tem o mesmo número. Mas tem que fazer então, cada um tem que Eu tive que fazer. fazer Que de não novo, tem, dois. tem que fazer. Quem não É, tem que ótimo que tu foi atrás disso, né? Mas Senão dá podia ter passado. mas dá pra que eles sinalizaram, né? Foi feito o cadastro e a gente tem a opção mandar também as respostas pro meu e-mail. É, a gente Depois fez, isso, ótimo. a gente fez um cadastro modelo até para ver se era muito difícil, né? É, Já eu fiz esse cadastro como pessoa física e como pessoa jurídica. Eu reparei que é super fácil, super simples. Tu não precisa esperar a homologação do teu cadastro. Tu fazendo ele, tu estando pré-inscrito, já está apto a concorrer na Paulo Gustavo, tá? E é isso que tu falou do e-mail, tu vai receber um e-mail. Eles têm que marcar lá no final, Isso aí. eu tive que fazer 2 vezes, na primeira eu não marquei, Isso eu aí. falei, agora não. Ficou sem Não sei comprovante, privado, né? fazer 2 Tá, e outro detalhe, tem uma das categorias que pode concorrer, aliás, tem uma parte que pode concorrer em 2 categorias. Digamos que eu quero concorrer lá em uma como entidade, eu tenho uma ONG, tá? E a outra eu quero concorrer como MEI. Beleza, dá para fazer os 2 cadastros de produtor cultural sem problema nenhum. Tá. Alguma dúvida para hoje? Porque eu espero que para amanhã tenha. Mas eu Vão sair com bastante informação, a cabecinha tá lá. Mas as contrapartidas, na verdade, não ficou bem claro. Chama lá. O projeto, se é. Tu chama, faz o seguinte, ó, chama lá e fala, chama no privado se tu quiser e fala um pouco mais especificamente da tua ideia que a gente te ajuda, a te dá umas ideias ali. É porque a contrapartida também é muito específica, como eu dei o exemplo de Geralmente contrapartida pede, com nível, sim, mas vai ter que ser isso. Ali não ficou meio. Tipo, tem nas tabelinhas, ali tem contrapartida e aí meio que É que escreve o próprio projeto, né? É que depende de qual projeto que tu vai Sim, fazer é. para saber qual a contrapartida, né? Mas pode chamar lá. Pessoal, se alguém não está no grupo da cultura e quiser passar o WhatsApp para entrar no grupo da Lei Paulo Gustavo, pode não. Quem não assinou, Não, por gentileza, assina e deixa o seu Isso aí, não é uma telefone. contrapartida. Sim, beleza. Não, só para entender. Sim, é isso aí.